Hoje nós vamos conversar sobre João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6, ainda com o tema reforma. Ainda com o tema da reforma protestante. E hoje vamos meditar mais um pouquinho sobre um aspecto da reforma que é o somente Cristo. Sola Christus, ou somente Cristo. Esse então é o tema, o título da nossa mensagem baseada no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O contexto desse texto, desse versículo que nós lemos aqui, ele está no momento de despedida de Jesus. Jesus começa a se despedir dos seus discípulos, porque está chegando o momento dele encerrar o seu ministério terreno. Então os discípulos, dali a pouco tempo, deixariam de presenciar, usufruir da presença física de Jesus. Esse momento de preparação, demonstrado aqui no Evangelho de João, vai dos capítulos 14 a 17. Jesus começa a preparar as pessoas logo após... Esse barulho é meu microfone? Esse barulho começa logo após a última ceia que Jesus faz com os seus discípulos. E Jesus começa então a mostrar, momentos antes de ser levado para a cruz, Jesus começa então, momentos antes de ser levado à cruz, essa questão da despedida, de preparar. E Jesus prossegue explicando para os discípulos que vai para o Pai. Ele usa essa expressão, ele vai para o Pai. É neste contexto que o discípulo Tomé, ouvindo Jesus dizer que vai para o Pai, começa a perguntar para Jesus, isso aparece no capítulo 5 de João 14, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Jesus responde com esse versículo que está aqui, o versículo 6, quando Tomé pergunta, como podemos saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Jesus destaca não somente a sua identidade divina, mas destaca também o seu papel central no plano de salvação do ser humano. Então, o contexto imediato desse versículo que nós lemos é este contexto de consolação, de preparação dos discípulos para esse momento. E resume, então, nesse versículo, a verdade essencial do Evangelho, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Daí, essa máxima da reforma protestante, somente Cristo, nada além de Jesus Cristo. Para nós entendermos melhor o que significa este tema para a reforma protestante, valioso para a reforma e valioso para nós que seguimos somente com os ensinos da Escritura, imagine então um homem perdido numa floresta. Já é uma floresta muito densa, com árvores muito altas, com copas muito fechadas. Ele está perdido. Ele não tem mapa, ele não tem bússola, não tem GPS, e quanto mais ele anda dentro dessa floresta, mais ele tem a sensação de que está perdido e não consegue encontrar uma saída. De repente, muito longe, bem longe, ele vê uma luzinha fraquinha, e ele começa a observar aquela luz e começa a caminhar em direção àquela luz. Então ele encontra alguém que tem uma lanterna, que tem um mapa e que sabe o caminho para tirá-lo da floresta. Ele segue esse homem e consegue então com êxito, com eficiência, sair da floresta. Na vida, nós também em muitos momentos, e não são poucos, nós nos sentimos perdidos também.
Mesmo as pessoas mais afetas à espiritualidade, à religiosidade, mesmo as pessoas de fé, não em poucos momentos se encontram e se sentem tão perdidas quanto esse homem que vos falei aqui da floresta. Para pessoas comuns como eu e você, que às vezes nos sentimos perdidos, é que Jesus aparece na nossa frente, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa afirmação traz para todos nós muita segurança, por conta da convicção e da firmeza com que Jesus fala isso. Jesus, ele não está dizendo que ele é um caminho. Ele não é um caminho, ele está dizendo que ele é o caminho. E, portanto, fica absolutamente descartado qualquer outro caminho que nós pudéssemos conhecer. Jesus é o caminho. Jesus também afirma que ele não é uma verdade. Jesus diz que ele é a verdade. A verdade. E ele também diz que ele não é um tipo de vida, ele é a vida. Vamos refletir sobre cada um destes pontos separadamente. Vamos começar com essa afirmação de Jesus: eu sou o caminho. Jesus se apresenta para todas as pessoas, para os seus discípulos e para nós hoje, como um caminho no mundo cheio de escolhas. Um mundo que cada vez mais coloca diante de todos nós escolhas as mais diferentes possíveis. Nós vivemos uma questão espiritual tão intensa que seria desnecessário nós mostrarmos que os caminhos escolhidos pelas pessoas têm se mostrado ineficiente, têm se mostrado frustrante, têm se mostrado caminhos que levam a lugar nenhum. E mesmo assim, de uma forma quase que inexplicável, as pessoas continuam buscando solução para os seus problemas em caminhos diversos, sem nenhuma dificuldade de, depois de ter se frustrado com um caminho, tentar um outro para novamente se frustrar. Assim tem sido toda a história da humanidade, todas as ciências sociais. A cada dia que nasce, a humanidade e todas as suas ciências têm mostrado que erraram retumbantemente mais uma vez. Quando Jesus se apresenta, ele diz: eu sou o caminho, eu não sou mais um caminho. Eu não sou um caminho que a pessoa pode escolher para logo depois se frustrar, para logo depois ficar decepcionada, para depois de algum tempo ficar sem resposta. Jesus afirma com muita convicção para as pessoas que buscam se encontrar. Jesus diz: eu sou o caminho. Não é um caminho que parece bom, não é um caminho que talvez leve a uma solução, não é um caminho que alguém ensinou que eu posso trilhar e que eu posso chegar ali, não é o caminho indicado por este ou aquele pensador, não é o caminho do eu acho, não é o caminho do na minha opinião, não é o caminho que parece adequado, não. Jesus afirma com convicção: ele é o caminho para pessoas que enfrentam problemas, como nós, que enfrentam conflitos, como eu e você, que temos dúvidas, como todos nós aqui temos, e que precisam de segurança na direção, como todos nós aqui precisamos. Então, neste momento, Jesus está dizendo para os que estão espiritualmente perdidos e precisam saber que Jesus é o caminho que conduz à paz que nós tanto buscamos, o perdão que nós tanto carecemos e a salvação que pode nos garantir uma eternidade tranquila. Quando ele diz: eu sou o caminho, ele está nos assegurando que, por mais difícil que a nossa jornada seja, ele é o guia fiel, ele é o mapa, ele é a bússola, ele é o GPS, ele é aquele que com segurança
vai nos conduzir em meio a tantas ciladas, em meio a tantos caminhos bons, aparentemente bons. Você tem confiado em Jesus como seu caminho? Ou como milhões de pessoas, você continua tateando, experimentando um caminho, experimentando outro caminho, para tentar encontrar uma resposta que aqueça o teu coração? Você tem buscado esse caminho que é Jesus, ou você tem seguido os caminhos de um mundo que se mostra caído e perdido? Ora, se não fosse uma questão de fé, seria no mínimo uma questão de inteligência. Como podemos seguir caminho de pessoas que já erraram? Como podemos seguir o caminho de pessoas que já se destruíram nos caminhos que seguem? Veja, por que nós seguimos estes caminhos? A solução, então, meus queridos, é seguir os caminhos apontados por Jesus para essa nossa vida confusa e agitada. É confiar e seguir o caminho que Jesus oferece e absolutamente nenhum outro, porque não é necessário esforço grande nenhum para mostrar que os outros caminhos, além de Jesus, são um desastre absoluto. Uma segunda questão é quando Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Essa expressão de Jesus também é muito segura no mundo onde a verdade parece flexível, onde a verdade ela muda a cada 2 minutos, onde cada um tem a sua verdade, onde cada um levanta a sua verdade, até na própria ciência. Tem gente que se diz: não creio em Deus, eu creio na ciência, a ciência é a minha verdade. Mas em um único ponto, este cientista pensa de um jeito e este outro cientista pensa absolutamente contrário sobre exatamente o mesmo assunto. Então, qual é a verdade? Como cristãos, nós acreditamos que existe uma verdade absoluta. Nós acreditamos que existe uma verdade que é imutável por toda a eternidade. E essa verdade é Cristo. E Cristo não tem a sua verdade encaixada em nenhum conceito humano. Nenhum conceito humano de quem quer que seja. Ele não só falou sobre a verdade, ele personifica a verdade. Ele é a verdade feita ser humano. E muitas vezes nós encontramos momentos de sofrimento nas nossas vidas, muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas próximas a nós, que nos decepcionam, que nos traem, que mentem para a gente, que nos aprisionam em suas verdades, que nos sufocam, que nos intoxicam com as suas verdades mentirosas, que nos deixam engessados, que não permitem que nós nos afastemos. Jesus, ao contrário, em João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo a respeito dele próprio, somente Jesus pode trazer liberdade. O próprio Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já parou para pensar o que você tem aceito como verdade? Você já parou para pensar como tem pessoas que te prendem? Pessoas que sequestram as tuas emoções? Pessoas que fazem você sofrer? Pessoas que não deixam você olhar pela janela? Pessoas que não deixam você abrir a porta do seu coração para nenhuma outra verdade e te aprisionam com seus problemas. Pessoas que convencem você da mentira de que você é responsável pela felicidade delas. São pessoas que te entristecem, são pessoas que magoam o teu coração, são pessoas que aprisionam as suas emoções, são pessoas que fazem você chorar, são pessoas que você leva no seu coração, você chora por elas e elas não têm a mínima consideração por você, são sanguessugas, elas absorvem toda a sua energia, elas absorvem as tuas emoções.
e elas dizem que estão fazendo isso pelo seu bem. Não, elas estão aprisionadas, elas estão aprisionando você com a falsa verdade delas. Você tem buscado a verdade em Cristo e em sua palavra, deixando que a cultura e as circunstâncias dominem as suas crenças? Ou você tem mantido-se na prisão por conta disso? Para viver na verdade, nós precisamos buscar a Cristo e deixar que Ele ilumine o nosso coração. Não é a verdade desta pessoa, nem a verdade daquela. Precisa ser a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo não pode ser negociada absolutamente a troco de nada. A verdade, a liberdade de Cristo não pode ser trocada por dinheiro, não pode ser trocada por relacionamentos, não pode ser trocada por aparências, não pode ser trocada pela opinião alheia, não pode ser trocada pelo conforto, não pode ser trocada pela mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Você tem buscado isso na pessoa de Jesus? Para viver nessa verdade, nós precisamos buscar a Cristo e deixar que Ele ilumine a nossa mente, que Ele ilumine o nosso coração. Terceiro e final, eu sou a vida. Jesus nos diz que Ele é a vida. Mas veja, Jesus não nos oferece apenas a vida eterna, que nem seria apenas, já seria o suficiente, já seria o máximo que nós deveríamos buscar, mas Ele também nos oferece vida plena aqui e agora. Jesus oferece vida plena já neste momento da tua vida, porque Ele oferece libertação do pecado, e o pecado aprisiona, o pecado congela, o pecado maltrata. Quando nós nos associamos e nos deixamos ser prisioneiros do pecado, abandonar esse pecado dói. Mas a liberdade em Cristo, essa não tem dor. Nós não precisamos nos esconder. Ninguém precisa viver escondido, porque tem Jesus no seu coração. Mas eu preciso me esconder das pessoas erradas que andam comigo e que praticam eventualmente algum pecado comigo. A verdadeira vida que dá sentido à nossa existência está em Jesus. Sem Cristo, nós podemos até pensar que estamos vivos fisicamente, mas na verdade estamos sepultados espiritualmente. Eu tenho encontrado algumas pessoas em minha vida pastoral que dizem se sentir vazias, sem propósito, sem rumo. E essas pessoas acabam por buscar preencher o seu coração, esse vazio, com a busca frenética por sucesso, por likes, por reconhecimento externo. E sofrem quando isso não acontece, a ponto de adoecerem literalmente. Pessoas que buscam preencher o seu coração, esse vazio, com relacionamentos, e acabam usando réguas erradas para medir os relacionamentos, via de regra, escolhendo muito mal e sofrendo as consequências dessas escolhas ruins. Mas há quem procure preencher o coração com posses, achando que precisa ter mais e mais e mais e mais, e o coração continua vazio, dolorido e triste, porque nada disso traz a verdadeira vida. Quando Jesus afirma ser a vida, Ele nos convida a encontrar a nossa satisfação nele, em primeiro lugar. Todo o resto é acessório, todo o resto é consequência. Se eu encontrar satisfação plena na pessoa de Jesus, então as pessoas se agradarão da minha vida por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu acho que elas querem que eu seja. Encontrarei satisfação na minha vida por aquilo que eu sou. O meu relacionamento vai ser abençoado porque eu obedeço às orientações de Jesus,
para o meu relacionamento. As minhas posses que estão a serviço de Jesus vai abençoar pessoas e, consequentemente, o Senhor me abençoará mais ainda. Jesus, então, nos convida a encontrar nele essa paz, porque a nossa alegria e paz superam as circunstâncias se elas estiverem em Jesus. Note bem isso. A nossa alegria, a nossa paz superam as circunstâncias se esta alegria e esta paz estiver na pessoa de Jesus Cristo. Então não serão os problemas, não serão os relacionamentos, não será a nudez, não será a fome, não serão os seres espirituais, nada disso conseguirá nos separar desse relacionamento gostoso e santo com Jesus. Onde você tem buscado sentido para a sua vida? O que você tem feito dia após dia para encontrar sentido à tua vida? Que pecado você tem estado disposto a praticar para conseguir o que você quer? Na doce ilusão de que isso preencherá o teu coração. Cristo oferece vida em abundância e essa vida começa com um relacionamento com Ele, onde a comunhão diária, uma vida de oração diária, uma vida de obediência diária, serão as nossas fontes de energia. Concluindo, meus queridos e minhas queridas, assim como aquele homem perdido na floresta, de quem falei agora há pouco, que encontrou segurança ao seguir aquela luz, nós encontramos a verdadeira paz e direção quando seguimos também a pessoa de Jesus Cristo, pelo simples, poderoso e definitivo fato de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo o que precisamos, o verdadeiro mapa para nos guiar nesse mundo cheinho de incertezas. Todos nós, neste momento, eu e vocês, somos chamados a seguir este Cristo, e encorajar outras pessoas indecisas e cegadas pelo pecado a fazerem a mesma coisa, apontando sempre para aquele que é a nossa certeza e não apontando para as nossas convicções. Há grupos religiosos que dizem: você não será salvo se não pertencer a este grupo. Você não será salvo se não andar no meu grupo. Jesus não cabe em nenhuma caixinha. Jesus não cabe em nenhuma comunidade religiosa. Jesus não cabe em nenhum conceito fechado de absolutamente nenhum comedor de arroz e feijão. Nenhum. Por mais inteligente que queira parecer, porque negar a Cristo é o maior ato de burrice e de ignorância de uma pessoa. Que cada um de nós, então, possa reafirmar nesta noite o nosso compromisso de seguir somente a Jesus, não conceitos humanos, não dogmas, não sentenças fechadas, não religiosos de comportamento dúbio, que possamos viver essa verdade e nesta vida ainda encontrar a paz que vem do Senhor e o propósito que nosso coração anseia, porque o nosso coração grita o tempo todo por libertação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar com Cristo e ajudar outras pessoas a encontrarem nele o caminho, a verdade e a vida, porque é assim que nós vivemos, é assim que nós pensamos, somente Cristo. Que Deus nos abençoe.